Você se acha um pai de verdade? Porque se você acha que seu papel de pai está sendo cumprido porque você paga a escola, porque você coloca comida na mesa, ou porque você chega em casa, dá um beijo, um abraço e já cumpriu o seu dever, não. Esse não é o papel de um pai. Um pai não é aquele que pode comprar tudo para os filhos. Um pai não é aquele que pode proporcionar uma viagem para Disney. Tudo isso faz parte do pacote. Um pai não é aquele que coloca uma foto bonita em cima da estante em família, como se tudo fosse perfeito. Um pai é aquele que, quando ele leva o filho para algum lugar, não é sobre o preço daquilo que ele proporcionou, mas sobre a intensidade de querer estar naquele lugar, vivendo aquele momento. Isso é ser pai de verdade. Ser pai é você estender a mão quando seu filho cai, mas é entender que ele precisa aprender a levantar sozinho, porque em algum momento da vida ele vai trilhar a caminhada dele e ele vai olhar para o lado e não vai conseguir mais ver os seus passos. Quando ele estiver nesse momento enfrentando os desafios sozinho e lembrando de cada ensinamento que você deu, porque a palavra direciona, mas é o exemplo que arrasta, e as crianças de hoje em dia, elas não são direcionadas por palavras, mas pelo exemplo, é a forma que você vive. Ali você está cumprindo seu papel de pai de verdade. Ser pai de verdade não é só sobre abraçar, é sobre viver de forma intensa. Porque a nossa vida não é medida pelo tempo de duração, mas pelo tempo de doação. E o quanto a gente se doa de forma intensa para poder dizer, muitas vezes, um não para o nosso filho. Porque ser pai é educar. Ser pai é você poder repreender. É ser impopular dentro de casa, quando for necessário dizer o não para que ele cresça. Isso é ser pai. Ser pai é ensinar ele a dar um passo para trás, para ele depois aprender a dar alguns para frente. Ser pai é ensinar que a gente tem que estar muito mais preparado para a perda do que para a vitória. Saber perder é necessário. Porque conquista, o grito da conquista, o grito da vitória é maravilhoso. Mas o choro da derrota, se a gente não estiver preparado para isso, ele pode ser decepcionante. Ele pode ser traumatizante. E ele pode fazer com que seu filho tenha uma vida totalmente diferente daquilo que um dia ele sonhou. Ensinar o poder do não é ensinar que algumas portas vão bater na cara dele, mas que ele não pode parar. Ensinar o poder do não é saber que ele não precisa ter tudo para ser feliz, mas quando ele não sente falta de mais nada, ali sim ele consegue ser feliz de verdade. Saber dizer o poder do não é você ensinar o teu filho sobre o verdadeiro significado de honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, ter compaixão com o próximo e lembrar que virtude são condutas morais que nos guiam para ter uma vida de excelência. Sabe o que é ser bem-sucedido de verdade? Construir bons sucessores. E minha pergunta para você, para finalizar esse vídeo, será que você tem sido um bom pai? Um pai que está construindo um bom sucessor? Porque não é sobre construir um filho para construir patrimônios. Não é sobre construir ele para ser o seu sucessor na empresa. Não, eu ensino meu filho a ser feliz, sem negociar princípios e valores. E todo o resultado de negócios, financeiros, da escolha de casamento, é consequência de uma pessoa feliz de verdade. Pense nisso.